soou até como uma notícia excepcional. Em um estado em crise financeira que parcela salários há mais de 50 meses, um grupo de deputados criou uma frente parlamentar para combater os privilégios no funcionalismo público. Esse estado, no caso, é o Rio Grande do Sul. Mas nem tudo são exatamente flores e consenso nesse assunto. E a gente repercute isso aqui no Direto ao Ponto dessa quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, que começa agora comigo, Thiago Medina. Bem-vindos! Antes de começar propriamente, a gente busca explicar o que é uma frente parlamentar. Trata-se de um grupo de representantes no legislativo, e aí sejam eles vereadores, deputados estaduais ou federais, ou então senadores. Esse grupo converge na defesa de um tema específico. O caso que a gente se aprofunda hoje é de uma frente na Assembleia Legislativa do Estado, que por suas normas internas exige que para ser criada a subscrição de pelo menos 1/3 dos 55 deputados, ou seja, pelo menos 19 deputados devem estar engajados em uma causa. Pois bem, e essas causas são as mais variadas possíveis. Hoje, em fevereiro de 2020, a 55ª legislatura da Assembleia conta com nada menos que 157 frentes parlamentares. Desde a frente em apoio ao desenvolvimento do Vale Germânico, a da revisão legislativa estadual, da erva mate, da defesa dos rodeios e até uma pró-jornais e mídias impressas. São várias, enfim. E dentre essa lista de 157 que a gente falou, ainda não está cadastrada no site a frente parlamentar que é o assunto de hoje, que será comandada pelo deputado Sebastião Melo, do MDB. Participam dela deputados de 11 das 17 siglas com presença na Assembleia. Ela foi oficialmente aberta nesta terça-feira e a gente ouve um trecho do discurso de Melo. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Nós não estamos aqui para tirar nenhum direito de servidores. Nós estamos aqui para combater privilégio. Às vezes, para alguns, privilégio é uma coisa e direito é outra. E esta casa teve a coragem de enfrentar uma reforma incompleta, a meu ver, senhores deputados. Incompleta. Por quê? Porque o governador mandou uma reforma que ainda, na minha avaliação, ficaram muitos privilégios para trás. Então, esta frente, ela se constitui para avançar nas reformas que aqui foram enfrentadas. Para entender um pouco melhor o objetivo dessa frente, a editora de política, Maureen Xavier, uma figurinha carimbada aqui do Direto ao Ponto, explica o porquê dela ter sido criada. Exatamente. A origem dessa frente, ela surgiu ainda durante a convocação extraordinária que votou o pacote de projetos da reforma estrutural agora no final de janeiro. Isso porque houve a notícia de que conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Estado receberam cerca de 30 milhões, é isso mesmo, 30 milhões em pagamento de licença-prêmios e férias. Então, essa informação acabou caindo como uma bomba. Esse grupo de deputados, formado por 11 siglas diferentes, acabou se reunindo até com um pouco daquele sentimento de estamos discutindo mudanças e cortes envolvendo servidores, enquanto há outros grupos que estão recebendo valores bem maiores. Esse grupo começou a discutir qual seria a melhor maneira de agir, por exemplo, com uma comissão, uma subcomissão, uma frente, e até se discutiu a possibilidade de formação de uma CPI. Porém, depois desses debates, o ideal que eles encontraram foi a formação dessa frente. Com o lançamento agora ocorrido, a previsão é de que já na próxima semana esses grupos de deputados continuem se encontrando para discutir quais as principais ações, né, e como que se dará esse trabalho aí que deve provavelmente avançar para os próximos meses. Inclusive, essa é uma ponderação bem importante durante o discurso de cada um dos deputados na Assembleia Legislativa durante o dia de ontem. Eles foram acrescentando pontos. Isso significa o quê? Que a investigação, que a apuração que inicialmente ficaria no TCE vai ser ampliada.
Isso foi deixado bem claro de que há outros poderes com servidores que recebem. E daí, Thiago, tem um outro elemento que acabou botando mais lenha nessa discussão toda, foi porque uma das primeiras ações que os deputados tiveram foi pedir informações e esclarecimentos ao TCE em relação a esses pagamentos. E qual foi a surpresa? A surpresa foi que o TCE respondeu e junto ele apontou que outros poderes e também órgãos autônomos, e daí a gente está falando de quem? Executivo, Assembleia Legislativa, Judiciário, Ministério Público e Defensoria gastaram nesses mesmo tipo de vantagens. Claro que tem algumas denominações diferenciadas dependendo do órgão, 200 milhões apenas no ano passado. Vale contextualizar que essa frente instalada, essa troca de respostas ocorre poucas semanas após a aprovação do pacote enviado pelo governador Eduardo Leite, que prevê medidas de austeridade para todo o funcionalismo público. Exatamente. Durante as discussões na Assembleia Legislativa envolvendo o pacote, e daí quando a gente está falando de austeridade, talvez algumas pessoas não entendam direito, mas é o quê? Mudou a aposentadoria dos servidores, mudou o processo de corporação de vantagens, né, entre outros pontos, como, por exemplo, o aumento nas alíquotas previdenciárias. Então, realmente, bateu pesado nos servidores. E uma das questões mais levantadas por deputados que votaram a favor do pacote e dos projetos era qual a alegação? Bem, agora a gente tem que bater também nos servidores que ganham mais. Temos que bater naquelas categorias que recebem mais e que têm outras vantagens. E daí dá para citar algumas, assim, que são as mais, vamos dizer assim, conhecidas. Teve um debate muito amplo ao longo do ano passado na Assembleia Legislativa em relação a um termo assim, que se tornou até mais conhecido, que é o pagamento dos honorários de sucumbência. Isso é um bônus, né, que os procuradores do Estado recebem quando vencem ações. Né? Isso gerou muita polêmica, porque é uma gratificação a mais num Estado em crise. E outro ponto que também tem sido levantado, e tem um projeto de autoria do deputado Sérgio Turra, do PP, é para terminar com o prêmio de produtividade pago aos servidores da Secretaria da Fazenda, mas mais especificamente aos inativos e pensionistas. Então, são algumas questões bem sérias, né, que até foi denominado em algumas manifestações como vamos mexer no andar de cima. Agora sim, a gente vai ter os desdobramentos dessa frente, né, que já promete algumas polêmicas. Como a gente disse antes, nem tudo foram flores na criação dessa frente. Apesar de ser uma causa, em tese, unânime, os partidos de esquerda ficaram de fora. O PDT ingressou em um segundo momento, mas PT e PSOL acabaram não aderindo e comentaram sobre isso. O que eles disseram, Mauri? Exatamente. O que aconteceu? Como a gente estava falando, toda essa discussão já vem ocorrendo desde o final de janeiro, com essa notícia, e durante, né, pouco antes do lançamento da frente, o grupo de deputados da oposição, né, PSOL e PT, tentou fazer as assinaturas e teve isso negado. Né? O presidente da comissão, deputado Sebastião Melo, informou que foi muito em cima da hora e que todos os pedidos vão ser analisados para ingresso, porque a intenção é exatamente promover a discussão de uma maneira mais ampla. Segundo informou em nota os partidos PSOL e PT, a participação deles foi rejeitada porque eles teriam que ter alinhamento com todos os projetos ou com todos os itens que estariam em discussão com a frente. Então, a gente acredita que na próxima semana ainda vai ter alguns desdobramentos nessa questão da composição. E além dessa celeuma, dá para esperar algum resultado dessa frente? Acho que talvez essa é a grande pergunta, Thiago. Por quê? Porque a gente tem acompanhado já CPIs, outras comissões, né, que muitas vezes, vamos dizer assim, acabam com poucos resultados efetivos. Né? Muito se discute e pouco ocorre. O que deu para sentir, até em conversa nos bastidores com os deputados ontem, é que há
um movimento bem forte para conseguir realmente atualizar legislações, mudar alguns processos de concessões de vantagens e talvez até fazer algumas atualizações, né, diante do atual cenário. Então, por exemplo, o primeiro ponto que foi anunciado durante a convocação é uma ação popular que o grupo de deputados vai ingressar no Tribunal de Justiça, contestando a maneira de contagem de tempo para concessão de licença-prêmio. Ficou difícil? Não é tão difícil assim. É que, na verdade, a licença-prêmio ela é concedida de acordo com um tempo acumulado de serviço público. Alguns integrantes do TCE acumularam tempos anteriores ao estarem no cargo. E essa é uma contestação. Existe uma legislação da década de 90 que prevê essa incorporação. E então há esse impasse se a legislação ainda estaria valendo. Então, isso vai acabar sendo discutido no âmbito da justiça. Mas esse é um ponto bem emblemático de como deverá ser o trabalho da frente. Exatamente, é ver esses apontamentos, porque muito se fala da questão, o próprio termo da frente de privilégio, de combate aos privilégios, mas não há ilegalidades. Né? Até alguns deputados usaram o termo ontem, imoralidade, ou até um processo desconexo com a realidade financeira do Estado, enquanto servidores do Executivo estão tendo seus salários parcelados a 50 meses, outros integrantes desse mesmo governo, desse mesmo estrutura Estado, ganham vantagens apenas por licenças, prêmios que estão previstas. Então, o que acontece? Todos eles, e isso varia de categoria para categoria, carreira para carreira, têm as suas vantagens que foram concedidas ao longo dos anos, né? E esse processo em que o Estado estava numa bonança maior, talvez dá para se pensar nisso, e agora a realidade financeira é outra, e esse grupo de deputados realmente está disposto a analisar. Quais serão os reflexos? Vamos aguardar para ver esses trabalhos e os seus resultados efetivos. Thiago? Claro que as eventuais repercussões e desdobramentos dessa e das outras, mais de 150 frentes, a gente vai repercutir aqui no Correio do Povo. Mas por hora a gente fica por aqui. O Direto ao Ponto dessa quarta teve a Marília Guilhermano na edição e a participação da Maureen Xavier. A gente volta amanhã. Até mais.